Tipo assim, eu fico bem dividida, ao mesmo tempo que nossa, mataram um homem e tal, daí eu penso que ele matou a menina e o outro lado meu diz bem feito, entende? Como é difícil tu conviver com essas duas personas, né? Diante do que a gente estava falando. Ele foi encontrado morto, no matado presídio. ou suicídio? Não, ele foi morto. Estava com um lençol enrolado no corpo. É muito comum, né, nos presidiários, entre eles, o estupro e o assassinato de crianças ser cobrado dessa forma, né, pelos colegas de prisão. Né? E a gente, isso é que me motiva a falar, é que a gente se divide. De um lado, achando ruim, porque um ser humano foi assassinado, e de outro lado, comemorando. Ah, que legal, que bom, bem feito, ele morreu. Parece assim que todos nós ficamos tão revoltados com um crime desse tipo, e ainda por cima de vingança numa criança, que a ideia geral parece assim, é bom, temos que matá-lo, né? Pena de morte. E aí, se ele morre ou alguém mata, todo mundo se vangloria, né? E fica, bom, foi vingada a criança. É uma característica humana essa, né? De vingança, de querer revanche, de achar o crime inafiançável ou que deve ser encaminhado para a morte, né? Que cada vez está diminuindo mais essa noção de que um crime deve ser pago com a morte. É horrível isso. Veja que a gente fica dividida, né? Mas sim, não adianta, esse sentimento de vingança é normal, né? É normal nas pessoas, né? Todos nós temos um limite, vamos dizer assim, para a agressão, até que ela se transforme em algo em mim, em que eu quero me vingar do que eu sofri, da agressão sofrida, né? Aí vai depender muito das condições que eu tenho para me vingar, né? Mas a gente sabe que a vingança é entendida sempre como uma espécie de amor, amor oculto, né? Uma ligação com a vingança é sempre o que a gente chama de amódio. Eu amo e odeio a pessoa que eu quero me vingar, né? Então é uma zona negativa, onde então a ideia, se tu quer te vingar, tu abre duas covas, uma para ti e outra para quem tu vai te vingar. Porque o investimento na vingança é tão grande que é quase a minha vida passa a ser como é uma vida amorosa, quer dizer, só no ódio. Eu fico ligado no ódio, no amor negativo, porque o meu intuito é só de vingança. Então é uma coisa exagerada quando vista nesse ângulo. E até tem outra colocação, a vingança é um prato que se come frio. Aí a ideia é, eu preparo bem a vingança para que eu não perca nada ou não perca tempo inútil aí. Mas a vingança real mesmo é uma ligação negativa que tu tem com o outro. Tu investe o teu tempo num caminho negativo, né? E a gente pensa que isso é só uma questão que está nos livros, que é da literatura ou do cinema, mas na verdade aqui mesmo no meu bairro, nesse momento, pode ter uma pessoa exatamente com esse pensamento, né? Não, e aí a gente vê uma outro tipo de vingança que é muito comum hoje, que a gente diz assim, a cada momento, vamos dizer assim, em segundos, tem uma mulher sendo agredida. Por que eu estou agredindo a mulher que eu estou amando ou amei? Por vingança do que ela fez? Que ela não quer mais saber de mim, que ela me traiu, que ela viveu alguma coisa que eu não suporto. Então, a vivência toda é tão pesada que eu invisto só na vingança até matá-la, que é o feminicídio, que é um crime que ocorre o tempo todo aí, né? Então, o amor negativo, esse grudar no ser que eu detesto, é uma coisa tão pesada que toda a minha energia se perde ali.
E eu perco a noção de que eu fazendo isso, eu vou simplesmente destruir a minha vida. Mas o amor que eu estou vivendo é tão grande que eu preciso me vingar. Aí é o orgulho, o narcisismo, que é mais importante do que a minha vida. É uma soberba, né? O senhor está falando de feminicídio, e aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, ficando mais especificamente no estado, o número de feminicídios em 2019 praticamente triplicou no Rio Grande do Sul. Pois é. Tu vê, e tem a Maria da Penha, e tem uma série de publicidades para evitar isso, e tu vê que parece que é inócuo, né? Porque esses amores fusionais são muito poderosos. Eu parece que perco a minha identidade ao me fusionar com alguém amorosamente. Então, eu tenho ela como uma espécie de propriedade que eu não posso perder de jeito nenhum. E que tenho que ir até a morte para não perder esse vínculo, né? Mas, doutor Maia, se nós vivemos numa sociedade que despreza os velhos, que despreza professores, que acha ridículo falar sobre filosofia, que acha que tem muita letrinha, tem muita letra num livro, a tendência não é ficar extremamente predador, assim, mortífera a relação humana, sem respeito nenhum? Aí depende, porque isso aí é muito pessoal, né, Beatriz? Então, cada um de nós vai aproveitar ou receber essas informações de uma forma muito pessoal. Então, para ti, vamos dizer, ser um vingador ou ser um justiceiro, ou querer mudar as coisas de uma forma assim agressiva, é uma coisa que depende muito de cada pessoa no seu exagero agressivo, de querer uma mudança, de querer uma atitude, né? Eu, quando coloco isso assim nas linhas do amor, é onde mais acontece isso. Nas linhas essa que tu falou, parece assim que surge mais da maioria das pessoas uma certa indiferença. Não é comigo. Então, é assim, mas eu não vou me engajar nisso, eu não vou mexer com isso, eu vou ficar na minha. Quando a coisa é muito pessoal, em que eu sou atacado na minha individualidade ou na minha propriedade, aí que parece que surge esses níveis mais violentos, né? A tendência é meio que ficar observando de forma indiferente. Olha, nós temos uma notícia política aqui que, tipo assim, no tabuleiro geopolítico é bem importante. O primeiro-ministro da Rússia, porque lá tem o presidente Vladimir Putin e tem o primeiro-ministro, né? Ele anunciou a sua demissão e de todo o seu gabinete, porque o Vladimir Putin sugeriu mudar a maneira como eles são escolhidos. Então, mudou todo o governo na Rússia. Abaixo do Putin. Com o bafo do Putin. Né? O bafo do Putin. Tanto que ele faz tudo que ele quer, assim como o governo chinês também, e os Estados Unidos não falam em vamos fazer repressão ou vamos invadir, né? É um outro mundo. Então agora nós temos que ver as conotações dessa grande mudança. Qual o intuito tudo isso? De Putin, né? Ele quer, na verdade, mudar a Constituição na Rússia. Eu acho que ele quer se eleger de novo. Isso pode ser. Deve ser isso, né? Ele quer um mandato mais longo. Quinto poder. Isso, um poder maior. Um quinto mandato. O quinto mandato. É o quinto dele? Eu acho que 4 ele já tem, se não é o quarto, né? Sabe que pessoalmente, eu acho que tinha que se fazer. Se o governo está bom, se os índices de aprovação tá alto,
ao invés de mudar a Constituição, se faria um referendo e manteria o mesmo cara no governo por um outro período. Essa seria uma forma mais democrática, né? Sim, e sem aquela, vamos mudar a Constituição. Não, chama a população e aí, o que tu acha? Fica ou não fica? Fica, ok. Ou então sai. Então vamos fazer a eleição. Para não ficar porque toda hora mudar a Constituição também é dose, né? Eu acho que o ideal seria essas alterações, vamos dizer, de referendo, mas vamos ver quem mais. Quantos mais querem que eu fique? O senhor falou sobre um filme que foi comentado por vocês no sábado passado. Teria a ver com a tabacaria, se não me engano. Qual é o filme que tu disse? Que eu falei? A tabacaria. A tabacaria. Isso. E aí algumas pessoas me pediram para que o senhor comentasse o filme, que querem ouvi-lo para depois assistir. Ah, sim. Não, a tabacaria é um filme que aparece a época de, eu acho que em Viena é mais ou menos 1937, 38, em Viena, próximo à invasão da Áustria pelo nazismo, em que aparece no filme, então, as coisas mais, vamos dizer, radicais naquele momento na Áustria, em Viena, que é o comunismo, o nazismo e a colocação do meio, onde as pessoas estão muito satisfeitas com o governo austríaco e não querem interferência política nenhuma. Então, as duas posições, comunista e nazista, começam a se enfrentar muito seriamente lá. E a tabacaria é o lugar onde o Sigmund Freud, vai comprar os seus charutos, e ali então aparece um menino que vem do interior da Áustria para Viena trabalhar nessa tabacaria, e ele tem 17 anos e se apaixona por uma mulher que é prostituta, é artista, prostituta, enfim, e ela é a primeira mulher dele e ele se apaixona perdidamente, e à medida que ele conhece o Freud por ir buscar os charutos na tabacaria, ele começa a consultar com o Freud sobre o amor, sobre as coisas do amor, e tem vários sonhos, são 9 sonhos que ele tem durante o filme, e o Freud então fica amigo dele e coloca várias coisas ligadas ao amor, como ele lidar com as mulheres, como ele tem que viver as coisas. E o dono da tabacaria é um vienense que é apolítico, ou pelo menos é contra o nazismo, e aí começa a enfrentar o regime que acontece a invasão nazista em Viena, e ele é preso e o guri acaba ficando no lugar dele. O patrão é preso e ele procura saber do patrão, porque o patrão precisa das muletas, porque não tem um pé, perdido na Guerra 17. E ele insiste com os alemães aí, que tomaram conta de tudo, e insiste que o Freud vai embora para Londres, senão vai ser morto. E aí, então, ele é preso também e morto. Então, é um filme muito interessante sobre o amor, as vivências de terapia possível aí ligadas a Freud e as conotações políticas daquele momento até a desencadear a guerra em 39. É mais ou menos isso. É um filme muito interessante nesse sentido. Onde se entende mais, assim, um pouco sobre o tipo de pensamento que tinha naquela época. Ali a conotação é muito política, né? Um açougueiro do lado da tabacaria
é nazista e está denunciando o dono da tabacaria,